A galáxia muito distante de Star Wars abriga diversas espécies incríveis e complexas, e eu tô explorando cada uma delas nessa série. Já foram quase 40 espécies que apareceram aqui no canal, e hoje chegou a vez de descobrirmos tudo sobre os Shangrianos, a espécie de Mas-Ameda. Bora conhecer sua biologia, sociedade e costumes. Então já se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos episódios e aprender tudo sobre as espécies de Star Wars. Os Shangrianos eram uma espécie anfíbia de humanoides altos, com chifres e pele azul, nativos do planeta Shambhala, um mundo na orla interna da galáxia. Lá, o passatempo mais popular era a pesca, mas, segundo o próprio Mas-Ameda, nas guerras clônicas, seus oceanos não eram mais o que eram antes. No entanto, o arquiteto humano Orson Callan Krennic, sim, o mesmo de Rogue One, usou essa mesma analogia para explicar seus planos para o cientista Galen Erso. Além disso, o mundo tinha sua própria embaixada em Coruscant e foi ocupado pelo Império Galáctico. Seus habitantes eram conhecidos por seus tentáculos grossos que se curvavam em torno de seus ombros, assim como duas extremidades em forma de chifre acima de suas cabeças. Apesar disso, eles começavam suas vidas como pequenos girinos. Nascidos em grupos de 2 ou 3, cada girino tinha em média 30 centímetros de comprimento e era inicialmente inteiramente aquático. Os Shangrianos só conseguiam respirar ar depois de desenvolverem os pulmões à medida que amadureciam, e também desenvolviam 2 braços e 2 pernas. Uma vez que esses membros estavam totalmente desenvolvidos, os Shangrianos emergiam inteiramente da água e outros aspectos de sua fisiologia intermediária desaparecia completamente. Quando adultos, os Shangrianos se tornavam humanoides bípedes que permaneciam tão confortáveis submersos na água quanto fora delas. Como podiam respirar totalmente debaixo d'água, os membros da espécie podiam passar meses ou até anos totalmente submersos sem efeitos nocivos. Seus corpos eram musculosos e poderosos, o que significava que eles eram adequados não apenas para uma natação excelente, mas também para trabalhos braçais pesados. Como estavam constantemente expostos aos mares de água salgada de seu planeta, os Shangrianos raramente conseguiam sentir o gosto de algo além de sal, e portanto tinham um paladar extremamente fraco. Por causa disso, suas línguas foram usadas para melhorar o olfato e não o paladar. De forma semelhante a alguns répteis aqui da Terra, os Shangrianos agitavam brevemente sua língua para dentro e fora da sua boca a fim de avaliar a viabilidade de novos alimentos e bebidas. Os Shangrianos podiam facilmente se adaptar aos mares de outros mundos, desde que a composição química da água fosse semelhante à de Shambhala. Os Shangrianos também secretavam suor verde quando submetidos a muito calor. Com 2 metros de altura em média, os Shangrianos pareciam visualmente semelhantes à maioria dos outros humanoides bípedes, com as características mais distintivas sendo a cor vibrante de sua pele e dos seus chifres cranianos. A pele Shangriana variava do azul claro até o cerúleo e ao índigo devido à exposição da espécie à radiação de seu sol instável à medida que eles evoluíram. Sua pele se desenvolveu para fornecer uma resistência inata à radiação prejudicial, que se tornou uma característica dominante de sua espécie. Todos os Shangrianos possuíam um par de chifres elegantes, conhecidos como Lethorns, que cresciam em ambos os lados de sua cabeça, projetando-se sobre o tronco e a partir de um par de tentáculos carnudos de sua cabeça. Os Shangrianos machos também possuíam um segundo conjunto de chifres que se projetavam do topo de sua cabeça. Os chifres eram de um roxo mais escuro ou um marrom, com as partes superiores sendo brancas ou amarelas. A cabeça de um Shangriano também apresentava 2 olhos bem desenvolvidos para ver na penumbra subaquática e um nariz acima de sua boca e mãos que continham 5 dedos. Os assentamentos Shangrianos foram construídos dentro das zonas de maré dos oceanos de Shambhala, pois essa espécie se sentia mais confortável debaixo d'água e preferia estar imersa em líquido. Isso significava que as marés e correntes dos oceanos do planeta submergiam completamente as suas comunidades de forma regular. Esses eventos foram totalmente antecipados e tão previsíveis quanto o nascer e o pôr do sol ou a mudança das estações. Devido à sua natureza anfíbia, a inundação de suas casas não impedia em nada os Shangrianos, e as únicas estruturas que eles construíram especificamente para permanecerem acima do mar em todos os momentos foram os espaço-portos, incluindo o de Tidros, a capital de Shambhala. As marés dramáticas e as belas costas de Shambhala a tornaram um destino turístico popular para viajantes abastados dos mundos centrais da galáxia, o que resultou na economia shangriana tornando-se fortemente focada no turismo. Com clima quente, praias imaculadas e habitantes amigáveis, o mundo começou a atrair milhões de visitantes por ano, o que tornou Shambhala e os seus ocupantes bastante ricos. O foco no
culturismo fez com que os Xangrianos fossem um povo geralmente obediente e complacente, até mesmo passando do ponto. Isso incluía resorts xangrianos que contratavam chefes de fora do mundo com grandes custos para satisfazer as necessidades culinárias de forasteiros, devido à falta de gosto do seu próprio povo. Devido a essa riqueza, o xangriano médio de Shambhala desejava muito pouco, desfrutando das comunidades e benefícios como cuidados médicos, igualdade social e ensino superior. Essa posição de privilégio significava que os xangrianos raramente eram motivados por necessidades básicas como a ganância ou a avareza, e que eram facilmente perturbados por encontros com os menos afortunados. Ver a pobreza, o preconceito e a falta de moradia, ou até mesmo a fome de muitos, comovia bastante um xangriano e faria com que ele tentasse remediar o problema da melhor maneira possível. Isso pode ser feito através da ação direta ou através de métodos menos diretos, como a caridade ou o início de mudanças duradouras através de uma legislação local. Apesar de sua tendência a serem complacentes, os xangrianos não ignoravam a injustiça social, como a crueldade ou o preconceito. E como uma sociedade rica, eles eram capazes de lidar com muito mais rapidez do que outras espécies que eram mais oprimidas. Os xangrianos também tendiam a serem serenos, equilibrados e estoicos. A cultura xangriana valorizava a justiça, tanto legal quanto social, acima de todas as outras coisas, tornando os xangrianos defensores das regras e relutantes em se desviar de qualquer sistema legal ou burocrático ao qual eles estavam acostumados. Isso tornou a sua sociedade cumpridora da lei e pacífica, com alguns dos tribunais mais justos e equilibrados da galáxia. A aplicação da lei foi levada muito a sério em Shambhala, com todas as investigações criminais ou civis sendo realizadas de uma forma meticulosa e completa, que viu até as formas mais inóculas de provas estudadas cuidadosamente. A maioria dos julgamentos eram breves, com pouca ou nenhuma fanfarra, já que os xangrianos em julgamento geralmente admitiam a sua culpa. Os poucos que negavam as acusações eram considerados extremamente covardes. Apesar desse traço de nobreza de sua espécie, talvez seu membro mais notável tenha sido conhecido justamente pelo oposto. O xangriano Mas Ameda serviu como vice-presidente do Senado Galáctico sob o comando do Supremo Chanceler Finis Valorum e de seu sucessor, Chief Palpatine, apesar de ter se tornado o grão-vizir após o início do Império Galáctico, sendo um dos políticos mais desprezíveis e corruptos da história da galáxia. Mas não deixe uma maçã podre sujar a imagem de uma das espécies mais nobres e interessantes de Star Wars. E se você curtiu esse vídeo, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre as espécies, ou então descobrir quem são as criaturas mais perigosas de Star Wars. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.